Olá, olá! Seja muito bem-vindo! Meu nome é Dani Tak e você está no Construir Caminhos, um programa para desenvolver as habilidades pessoais e socioemocionais em crianças. Aqui, a criança aprende a construir o melhor caminho a seguir quando aparece um conflito, quando aparece um desafio. Igualzinho um ratinho que eu conheço que mora lá na floresta. Porque o ratinho, ele é um animal pequenininho, ele não tem muita força física e todos os animais na floresta, e todos os animais da floresta querem comê-lo. Tudo que ele queria era ter paz, era ter tranquilidade para passear pela floresta. Acontece que esse ratinho não é um ratinho qualquer. Apesar dele ser pequenininho, ele é muito inteligente. Para ele se salvar dos amiguinhos nada, para ele se salvar dos inimigos dele, o que ele fez? Ele se encheu de coragem e ele blefou. Pois é, ele blefou. Ele blefou e talvez isso até possa ser um pouco atrevido da parte dele, mas aqui eu acho que o que importa é que ele conseguiu salvar a pele dele dos inimigos. Você está se lembrando dessa história? Você conhece essa história? Nosso caminho do dia hoje é coragem e medo. Eu tô falando aqui da história do Grúfalo. Eu espero que talvez você conheça, talvez você não conheça. Se você não conhece, eu aconselho fortemente que você conte essa história para suas crianças. Por quê? Essa é uma história que as crianças, principalmente as crianças pequenas, elas como é que se diz? Elas se reconhecem bastante, porque muitas vezes elas são as crianças pequenas na hora do recreio, elas são as crianças pequenas na hora da pausa. E às vezes a gente sabe que existem crianças que adoram provocar as outras crianças, né? Intimidar as outras crianças, principalmente as pequenas. E às vezes elas acham que porque elas são menores e porque elas são fraquinhas fisicamente, elas não têm chance. E não é bem assim. A história do Grúfalo, ele mostra exatamente essa possibilidade. Porque o ratinho, o que ele fez? Ele foi inventando. Na primeira parte da história, os animais mentem mesmo para ele, falando assim: ah, vem comer na minha toca, a gente vai comer. E o ratinho já desconfiado, porque então ele já era um ratinho esperto, que ele falou assim: ele não está me convidando para jantar, ele quer que eu seja o jantar. Mas daí ele muito espertamente falava assim: ah, não, mas é porque eu já estou comprometido, eu já vou comer com meu amigo que ele tem, ó, como é que é? Ele tem dentes muito fortes, daí ele fala várias características do amigo dele que é mais forte, e daí o animal sai correndo. E na segunda parte do livro, qual não foi a grande surpresa do ratinho num belo dia que ele estava na floresta e ele conheceu esse amigo que ele sempre falava, que eram o Grúfalo, que era um monstro gigantesco. E daí ele falou: caraca, que medo. Mas daí o que ele fez? Ao invés de ele ficar com medo, ele falou pro Grúfalo que todos os animais da floresta tinham muito medo dele. E daí eles foram passear, só que os animais da floresta não tinham medo do ratinho, tinha medo do amigo do ratinho, que antes era um amigo imaginário e que agora existia de verdade. Ou seja, o ratinho conseguiu o que ele queria, que era viver em paz na floresta sem ninguém atrapalhar ele, sem ninguém querer comer ele todo o tempo. E essa é uma história muito legal, porque aqui a gente vai trabalhar a coragem e o medo. Vamos lá? Eu vou trazer aqui para vocês algumas atividades para você trabalhar
com as suas crianças a coragem e o medo. Vamos embora? Então, vocês contaram essa história para as suas crianças. Eu geralmente, quando conto uma história, eu não conto uma história em um dia só. Eu geralmente conto uma história, eu divido a história em partes, dependendo da história, né, do tamanho da história. E daí, por exemplo, essa historinha do Grúfalo, eu conto ela em 3 ou até 4 semanas, porque daí eu vou parando a história em uma determinada parte e eu posso conversar com as crianças sobre o que elas viram, sobre o que a gente aprendeu. Então, por exemplo, um dos animais que aparece querendo comer o ratinho é a raposa. E a raposa a gente conhece, que ela já é um animal bem esperto. E daí também a professora também pode estar sempre perguntando, né? E para as crianças, o que vocês acham? Vocês acham que o ratinho, ele tem medo? E daí a gente vai conversar sobre, daí aqui as crianças vão aprender a refletir sobre o que é medo, quem já teve medo, quem não teve medo. A gente já conversou sobre essa história, a gente já trabalhou os sentimentos primários numa outra aula. Se você perdeu, você dá uma olhadinha aqui depois no link, na descrição aqui embaixo, que tem o link sobre como introduzir os sentimentos primários nas suas crianças. Então, hoje a gente vai focar no medo e na coragem. Vocês acham que o ratinho tem medo? É verdade. Os ratinhos pequenos e os ratões grandes, eles têm medo, porque todo mundo tem medo. Eu, às vezes, também tenho medo. Alguém aqui já teve medo? Daí a gente conversa um pouquinho sobre o medo. O que a gente pode fazer para dominar esse medo? Alguém tem uma ideia? Na verdade, existem várias maneiras da gente trabalhar contra o medo que a gente sente, o medo que às vezes está na nossa cabeça. O ratinho da nossa história, ele fez um blefe. O que ele fez? Ele contou para os animais da floresta que sempre vinham convidar ele para comer na casa deles, ele inventava que ele já ia comer na casa de um amigo dele, muito grande, muito forte, muito tenebroso. E aquilo era um blefe. Mas um dia o ratinho encontrou aquele amigo imaginário dele e quão surpreso ele não ficou quando aquele amigo imaginário dele também queria comer. E o que o ratinho fez? Ao invés dele deixar o medo tomar conta dele, ele se encheu de coragem e ele blefou outra vez para aquele amigo dele imaginário, falando que todos os animais da floresta tinham medo dele. Isso foi um blefe, foi um truque que o ratinho conseguiu para vencer o medo que ele tava, tanto dos animais da floresta quanto do próprio amigo imaginário. Então, essa história do ratinho, essa história do Grúfalo na floresta, o que ele é? Ele é um grande incentivo para as crianças aprenderem, ok, eu sinto medo, mas o que eu posso fazer para vencer esse medo? O que eu posso fazer? O que me enche de coragem? Quando a gente tem uma cabeça pensante, a gente sempre consegue resolver os nossos desafios.